Você me fala que a Rússia vai lá e faz uma proposta de cessar fogo. Eu ia falar assim, pô, quem é a Rússia para ir fazer uma Aham, proposta é. dessa no dia que ela, sabe? Não é a pessoa ideal para fazer uma proposta dessa. Ó, primeiro você cuida da sua casa, depois você dá palpite na vida dos outros. Começa assim. Agora, quando você fala que o Brasil vai lá e eu fiquei sabendo que faz uma proposta de pelo menos de um vazio ali, Exato. para que as pessoas sejam atendidas, para que haja novamente uma entrada de alimento, cara, aí é a parte humana que não tem como ser discutida, não dá para você ir contra isso. E Exatamente a isso. gente não entende. Você explica que a ONU hoje está enfraquecida, Sim, mas de vários outros países, por exemplo, eu sei que a China hoje está na frente das negociações lá, sim. com interesse total de que realmente as pessoas possam, pelo menos, sei lá, ter um mínimo de dignidade ou de água, de saúde nessa É isso. situação. A Porque China. hoje a China está na frente, não está da. É, tem Porque iniciativas diferentes, teve a então. Rússia que teve Uhum. na primeira proposta, o Brasil teve lá negociando também. Parece que agora a China entra para É, intermediar a a negociação. disputa diplomática também está muito presente ali, né? A gente Uhum, vê Biden e Antony Blinken, secretário de Estado, tentando hegemonizar esses processos, inclusive agora uhum. demonstrando, olha o tamanho da hipocrisia dos Estados Unidos. Eles dizem que eles estão preocupados com o sofrimento civil lá. Então, eles ficam falando que agora eles vão permitir 150 caminhões entrarem por dia. Eles falam que agora estão negociando com Israel uma pausa tática de 4 horas cada dia também para ter cuidados humanitários. Ao mesmo tempo, eles aprovam um novo pacote de 14 bilhões de dólares para armamento, de ajuda militar para Israel, e eles começam a reposicionar todas as suas tropas naquela região, trazer novos porta-aviões, trazer exército e, de fato, militarizar cada vez mais aquela região. Então, enquanto eles falam numa ação de publicidade, de relações públicas, que eles estão cuidando, estão pensando na pausa humanitária, estão trazendo mais bombas para manter aquela máquina de guerra funcionando. É extremamente lucrativo para os Estados Unidos o que está acontecendo. O seu complexo industrial militar está esperando um lucro acima de 40% em relação aos anos anteriores. Vai ser o maior lucro da história o que está acontecendo. Para empresas como a Lockheed Martin, para a Raytheon ou para a própria Elbit Systems de Israel. O complexo industrial militar lucra muito com o sofrimento civil nesse momento, assim, lucra muito com todo o processo que está a OTAN e a Ucrânia ali e a Rússia em Uhum. guerra naquele momento, lucra muito com toda a tentativa que iam invadir o Níger 3 meses atrás para tentar impedir o processo de emancipação do Níger, Burkina Faso, Guiné e no fim das Mali também, outros países que estão tentando buscar um processo de emancipação. E eles, no fim das contas, quem produz armas precisa também produzir guerras, né? E para eles é muito interessante isso. Para os Estados Unidos é um momento importante de manter a fidelidade do continente europeu, que já vinha acontecendo também na dominação ali da distribuição energética, depois que promoveu sanções contra a Rússia, nesse reavivamento da OTAN, que antes do conflito da OTAN contra a Rússia ali na Ucrânia, estava muito fragilizada, a OTAN estava caducando, né, dos seus objetivos, e depois voltou com uma força tremenda ali, comprometendo o orçamento dos países Aham. europeus com orçamento militar, com uma escalada e uma corrida armamentista mesmo. São processos difíceis ali, que a gente está vivendo mudanças no mundo, né? A gente está vendo a maior potência imperial do mundo e da história, que é os Estados Unidos da América, com uma capacidade hegemônica tremenda, perdendo essa hegemonia gradativamente. A gente vê novas potências surgindo, tanto comercialmente a China, como militarmente a Rússia, num processo de integração euroasiática e do sul global, que envolve África, América Latina também, com os BRICS ampliados, e isso vai disputando poder. E essa disputa de poder vai gerando enfrentamentos em vários lugares. Nesse momento a gente tem frontos abertos ali na Ucrânia, a gente tem frontos abertos aqui agora na Palestina histórica, em Israel, quase teve um fronte aberto ali mais diretamente no Níger, ali na África Ocidental, e que pode vir muito bem para o Estreito de Taiwan. A gente está falando, né, a gente do Mar do Sul da China. A gente está falando de um mundo que está avançando um processo de guerra cada vez mais intenso. E é super perigoso, porque nenhum grande império encontrou sua decadência sem resistir a isso em enfrentamentos militares, sem guerras. Então, quando a gente fala do Império Romano, quando a gente fala do Império Britânico, quando a gente fala de todos os grandes impérios da história, o processo de decadência dele foi um processo de guerra, tentar impedir pela força militar essa decadência. Só que a gente está no outro momento do potencial bélico no mundo. Assim. A gente está no momento em que isso é muito perigoso para o futuro da humanidade. Onde a gente tem que, na verdade, estar enfrentando um desastre ambiental planetário. Nós temos que estar enfrentando outras coisas, não matando gente para uma indústria de guerra lucrar como nunca. Por isso, a necessidade da paz. Sabe? Por isso que a gente não pode permitir que um império em decadência coloque o mundo inteiro em risco e que conte também com a sorte de encontrar muitas vezes do outro lado governo de extrema direita como o da Rússia, que também não colabora
para a construção da paz, né? Então, é muito importante que nós pensemos uma saída a partir dos povos, onde os povos que não têm interesse nenhum com a guerra, que não ganham nada com isso, gente. As pessoas que vão trabalhar, que acordam 5 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar, tem nada a ganhar com países sendo destruídos para benefício ali de disputas ali, principalmente de um império decadente. Cara, você falou, né? O povo palestino não tem nada a ver com isso. Não, o que eles querem é só não paz. merece. E você Assim também como o povo você judeu lembrou, também não exato, o povo judeu também não é o povo que é mau, até porque eles carregam muito peso da maldade, eles sabem o quanto isso é cruel. Então não é o povo em si. Exato. São alguns líderes, né, motivados, eu até acredito que totalmente por interesse financeiro, nada além disso. Sim. Não tem assim, uma paz, não, é financeiro. Eu não sei se, tipo, tanto que a indústria bélica lucra com isso, assim, sabe? Se é tanto, assim, vender arma para um espaço tão pequeno, assim, sabe? Mas é porque isso porque é todo... conectado a outras coisas também, né? É. Quando você domina territorialmente o espaço, você consegue fazer a exploração daquele território. Seja o gás, ali a gente está falando de reservas de muitos e muitos bilhões de dólares ali na região do Mar de Gaza. Além disso, a gente está falando de um local em que tem a exploração de uma série de elementos, por exemplo, a própria agricultura, né? Quando Israel rouba os aquíferos que estão na Cisjordânia ocupada para promover o que eles falam que é florescer no deserto, né? Fazer o deserto florescer. Eles estão produzindo alimentos ali, estão produzindo itens numa dinâmica de agronegócio que vai favorecer sua balança de exportação. Além disso, eles fazem uma série de outras coisas, de processos produtivos, seja de cosméticos, de indústrias ali na Cisjordânia ocupada, no Mar Morto. E exportam para o mundo inteiro, mas principalmente Israel exporta armas para o mundo. E exporta armas que vem com um selo nas feiras de armas, que é testado em campo, que é justamente contra o povo palestino. Cara, isso dá uma crueldade, meu Deus. Né? E essa ideia, né, de você produzir armas que são armas proibidas, né, armas de guerra proibidas, como fósforo branco, como bombas de fragmentação, que isso deveria ser impedido. O mundo deveria ter os mecanismos para impedir que um país fizesse isso.